Hoje eu quero compartilhar 15 hábitos que me fizeram atrair mais dinheiro e de forma mais rápida. Eu me cansei daquela versão de mim que era especialista em sonhar. Visualizar, escrever meta, fazer quadro dos sonhos, etc. Mas no dia a dia os meus hábitos estavam alinhados com o quê? Com medo, com desculpa, com autossabotagem, com depois eu vejo isso, depois eu faço, agora não. Eu preciso fazer, mas daqui a pouco. Você talvez esteja assim, pensar muito em dinheiro, mas com foco em dívida. Conta, falta, fala muito de mudança, mas toma sempre as mesmas decisões. Se inspira com conteúdo bonito que vê aqui no YouTube, mas não sustenta um comportamento novo por mais de 3 dias. E é aqui que entra, gente, a primeira chave. Não existe abundância sustentada com atitude de sobrevivência. Então, trabalhar muito na frequência errada só te deixa mais cansado e não mais próspero. Então, o dinheiro não responde só ao que você faz, responde ao que você emite enquanto você faz. Então, a tua assinatura vibracional é a fusão de 3 coisas: o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Se a cabeça diz, eu quero prosperar, mas o coração vibra medo, culpa, insegurança e o corpo age com desespero, o universo lê isso como um ruído. E ruído não manifesta nada, gente. Os hábitos que eu vou compartilhar nascem exatamente daí, de quando eu comecei a observar e mudar o que eu estava emitindo e não só o que eu dizia ou o que eu queria. Hábito 1. Autoobservação. Parar de viver no automático. O primeiro hábito que virou o meu jogo foi começar a me observar de verdade. E eu chamo isso de autoobservação com acuidade sensorial. O que é isso, Vanessa? Na prática, é assim. Perceber o que você pensa quando você abre o aplicativo do banco. Perceber o que você pensa, o que você sente quando alguém te paga, quando alguém te deve, quando alguém te pede. Perceber como que o corpo reage quando você fala não tenho dinheiro para isso. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre você estar em conexão com o seu corpo porque ele te diz muita coisa que você não percebe? Quem não viu, dá uma olhada que tá muito bom. Então eu comecei a notar, por exemplo, que toda vez que eu recebia dinheiro, o meu primeiro pensamento era: isso não vai dar para pagar tudo. Não era consciente, já era automático. Esse pensamento é uma instrução. É como se eu dissesse para o campo mórfico: pega esse dinheiro aqui e escoa rápido, porque eu já estou declarando que é pouco e não vai dar. Então a autoobservação é isso: pegar o pensamento no pulo, antes dele virar um comportamento. Antes dele virar realidade, porque tudo que a gente pensa, sente e se manifesta, quando isso vira um padrão. Então, enquanto você não vê o que pensa, você é escravo do seu piloto automático. Hábito 2. Cancelar o lixo mental na hora que ele aparece. Não adianta só ver, você precisa ter uma ação imediata quando você percebe que a escassez está pensando por você. Eu criei o hábito de, quando eu percebi um pensamento de miséria, de julgamento ou de vitimismo, dizer na hora para mim mesmo, em voz alta ou voz baixa, tanto faz, ou mentalmente: cancelado, 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 que é o que eu colocava aqui nos mantras para vocês. Parece bobo, né? Mas é um corte do padrão, você corta na hora. É você dizendo: ok, eu vi o velho script, mas eu não vou te alimentar. Exemplo de um pensamento: fulano ganha fácil, eu nunca vou chegar lá. Aí eu percebo o pensamento: cancelado, cancelado, cancelado. A prosperidade dele mostra que também é possível para mim. Entendeu? Você fala o cancelado, cancelado, e imediatamente após você já põe o pensamento contrário em cima. Isso, gente, exige vigilância, observação. Porque no começo eu me pegava cancelando o pensamento o dia inteiro. É cansativo, né? É, mas é mais cansativo você passar anos reforçando a crença de que não é para mim, ou não dá para mim. Hábito 3. Cuidar da intenção secreta. A regra do próximo. Tem um ponto aqui, gente, que é muito sutil, mas é muito poderoso. O que você deseja em segredo para o outro fabrica o seu futuro. E não é sobre o que você faz, é sobre o tipo de energia que você libera quando vê o sucesso alheio, por exemplo. Quando alguém prospera, você sente inspiração real ou aquele incômodo que você disfarça. Você tem que ser sincero consigo mesmo quando acontece isso. Quando alguém cai, uma parte sua sente alívio? Eu precisei cancelar isso em mim, gente. Já teve momento em que ver as outras pessoas avançando enquanto eu estava travada me dava uma sensação de inveja, de autoacusação. E eu não gostava de admitir, mas lá no fundo, estava lá. Essa sensação de
querer que o outro caia para que ele chegue no mesmo nível que eu. Aí o hábito que eu criei foi: toda vez que eu sentia esse incômodo, eu escolhia conscientemente abençoar o caminho da outra pessoa e ao mesmo tempo declarar: se isso chegou até o campo dela, também existe para mim no campo das possibilidades infinitas. Essa higiene de intenção limpa o teu campo secreto, porque a vida lê o que você cultiva nos bastidores, não só o que você posta na internet. Quarto hábito. A neurociência mostra pra gente que o cérebro processa informação um pouco antes de você ficar consciente do que você pensou. Eu já expliquei isso aqui em outros vídeos. Ou seja, o impulso vem primeiro e a consciência vem depois. Por isso, o quarto hábito é uma espécie de higiene mental em tempo real. É se treinar para capturar aquele impulso quando ele vem e redirecionar. Mas para isso você precisa o quê? Estar atento. E como que eu fazia isso no dia a dia? Vinha aquela vontade de abrir o aplicativo do banco só para sofrer. Eu percebia o impulso e perguntava: isso vai me ajudar agora ou isso vai alimentar a minha ansiedade? Muitas vezes eu escolhia não abrir e ao invés disso usava aquele momento para respirar, para me centrar, para lembrar de qual realidade que eu queria criar. Uma outra situação, vinha o impulso de reclamar do dinheiro com alguém. Eu percebia, respirava e escolhia ou ficar em silêncio, que é melhor ficar quieto que falar besteira, ou falar de outro jeito. Eu estou reorganizando minha vida financeira. Ao invés de, tá tudo difícil, não consigo nem pagar as contas. Essa fração de segundo entre impulso e ação é onde mora o teu poder. Quinto hábito, parar de tratar o extrato bancário como se ele fosse a sentença final da sua vida. Durante muito tempo eu olhava para minha conta bancária como se ela fosse a verdade absoluta sobre quem eu era. Saldo baixo, igual a fracasso. Saldo zerado, igual a vergonha. Quinto hábito, gente, foi mudar radicalmente essa relação. Eu parei de tratar o extrato como se fosse uma sentença na minha vida, como se ele me definisse. Eu passei a tratar como um feedback de uma vibração passada que eu estava mudando. O que isso muda? Ao invés de estar pobre, então sou pobre, eu passei a ver, ok, isso aqui é o resultado da Vanessa de ontem, da semana passada, do mês passado. Quem que eu escolho ser hoje? E isso, gente, não é negar a realidade, tá? É parar de reafirmá-la como uma identidade fixa, que não é você. Você apenas está daquele jeito. Quando você olha para a conta e só reforça o eu sou escasso, você prende o futuro na frequência do passado. Mas quando você olha, isso é um retrato antigo e eu já estou mexendo nessa versão nova, você abre uma brecha para o próximo nível chegar. Hábito 6. Conversar com seu eu do futuro antes de dormir. Eu faço isso toda noite. Duplo quântico, eu superior, chame como quiser. Esse é um dos hábitos mais poderosos que eu criei. Foi usar a hora de dormir como uma reunião com meu eu do futuro. Ao invés de deitar rolando o problema na cabeça até pegar no sono, eu comecei a fazer assim. Alguns minutos antes de dormir, já fiz um vídeo aqui sobre isso, eu respirava fundo e imaginava uma versão minha que já tinha resolvido aquele problema. E aí mentalmente eu perguntava, qual que é o próximo passo? O que eu preciso enxergar que eu ainda não estou vendo? E muitas vezes a resposta não vinha na hora, mas vinha no dia seguinte, em forma de insight, de ideia, de clareza sobre algo, de um vídeo, de um livro, sei lá, alguma coisa que eu estava ignorando. E isso é muito mais do que pensamento positivo, gente. É assumir que existe inteligência no seu campo, além da sua mente assustada. É dar espaço para essa inteligência se comunicar com você. Sétimo hábito. Tratar a intuição como resposta e não como fantasia. É você parar de tratar a intuição como coisa da sua cabeça. Você já teve aquela ideia que acende naquela sensação de é por aqui? É aqui que a mente vai com 50 motivos para você não seguir a intuição. Aí eu comecei a me perguntar, e se essa intuição não for um capricho, mas for uma resposta do meu campo a algo que eu mesma pedi? E eu passei a fazer o quê? Como eu faço sempre, né? A testar. Testar mais. Quando uma intuição insistia, eu dava um passo na direção, mesmo com medo. E aí eu observava o que acontecia. Nem sempre era perfeito, tá, gente? Mas em geral a intuição me tirava de ciclos estagnados, de loops mentais, muito mais rápido do que a minha mente lógica. Então eu comecei a confiar mais na minha intuição.
E a partir daí isso se tornou um hábito. 8º, limpar memórias emocionais que prendiam o meu corpo na escassez. Aqui, gente, entrou um dos trabalhos mais profundos que eu fiz em mim mesma, tá? Que é a limpeza de memórias. Não adianta você falar de abundância com o corpo carregado de humilhação financeira antiga, de promessa de nunca mais falo de dinheiro, de vergonha de pedir, de cobrar, de receber. Eu usei muito as ferramentas de limpeza do Ho'oponopono, tá, gente? Que é aquela prática havaiana de limpeza de memórias, tá? Eu tenho vários vídeos aqui no canal sobre isso e vários vídeos de meditação de Ho'oponopono aqui. Quem quiser, é só dar uma pesquisada aqui no canal. E hoje eu aprofundo muito isso, essa limpeza de memórias, nos atendimentos que eu faço, que é a leitura de alma, o mapa da abundância e tal, para acessar memórias específicas que travam o fluxo das pessoas que fazem comigo o atendimento. Então, isso que eu faço hoje é muito voltado, apesar de lá no passado eu ter usado só o Ho'oponopono, hoje eu tenho ferramentas muito mais sofisticadas para tratar disso, que é os atendimentos personalizados que eu faço aqui, como o mapa da abundância, que vai direto na sua energia para destrinchar tudo que está escondido ali e você não consegue ver. E te dá uma resposta clara do que você deve fazer com aquilo. Processo prático, passo a passo, voltado para a sua energia pessoal e não a do geral, não o que todo mundo faz. Mas na época que eu fiz isso tudo, eu não tinha essas ferramentas que eu uso hoje. Eu usava o Ho'oponopono, porque faz tempo também, né, gente, que eu fiz isso. Então, o que eu fiz? Eu acessei memórias específicas que travavam o meu fluxo. E a partir daí, eu comecei a limpar uma por uma. Cenas de infância que o dinheiro gerava briga, momentos em que eu me senti errada por desejar mais, situações em que eu associei o ter com o ser rejeitada. Enfim, várias coisas que eu tive que trabalhar. Cada vez que uma memória dessa vinha, eu não fugia. Eu respirava, eu acolhia e limpava com intenção. Eu sinto muito, me perdoe por ter carregado isso tanto tempo. Sou grata por ver e escolho soltar. Essa era a frase que eu usava, tá? Vou deixar aí na tela para vocês. Sem limpar lixo emocional, gente, o corpo não relaxa na frequência da abundância. Ele fica sempre em modo de defesa, de sobrevivência, como eu canso de falar aqui no canal. Hábito 9. Reprogramar meus símbolos internos de poder. Imagem, gente, tem um impacto muito grande no nosso inconsciente. Por isso que nos meus atendimentos eu falo também muito de símbolos que você tem que usar para sua energia. Então eu comecei a observar quais símbolos eu alimentava. Cenas de tragédia, notícia de crise o tempo todo, piada de pobre. E aí eu comecei aos poucos a substituir conscientemente por símbolos de expansão. Então, imagens de luz, arquétipos de força, águia, o sol, ouro, diamante, pessoas reais que representam para mim prosperidade, com integridade, abundância, etc. E não é idolatrar ninguém, é treinar a sua mente para associar força, beleza e poder a você também, não só aos outros. Hábito 10. Cuidar do meu estado cerebral. O que é isso, Vanessa? Som, silêncio e presença. Um hábito muito prático que me ajudou foi usar som e silêncio ao meu favor. Então eu comecei a reduzir ruído, menos TV ligada à toa, menos feed de tragédia, e eu passei a usar áudios específicos de relaxamento, bineurais, música que baixava a minha ansiedade, as meditações aqui do canal, do Axis também, principalmente antes de dormir, ou quando eu precisava trabalhar algo importante em mim. Porque com a mente em modo frenético, eu não tinha acesso à criatividade. Em estado mais calmo, estado alfa, estado teta, eu começava a ter ideias de renda, de organização, de oportunidades que antes eu não via. Então isso faz muito sentido para mim. Hábito 11. Ajudar sem me prender ao resultado. Esse hábito, gente, eu posso dizer que foi uma revolução na minha energia. Desapegar do controle sobre o que o outro vai fazer com o que ele recebe de mim. Antes eu ajudava alguém financeiramente, ficava controlando. Será que usou bem? Nem agradeceu direito, nunca me devolveu. Isso, gente, me deixava pesada, ressentida. E sem perceber eu começava a associar ajudar com ser trouxa. Quando eu mudei esse hábito, passou a ser desse jeito. Se eu posso e escolho ajudar, eu ajudo por alinhamento com a minha abundância e solto. Se a pessoa usa bem, ótimo. Se não, o karma é dela, o problema é dela. A minha vibração é de fonte, não de escassez. Isso me tirou de um lugar de vítima generosa e me colocou num lugar de doadora, só que soberana.
Aquela pessoa que dá sem esperar nada em troca, aquela pessoa que dá sem pensar o que a pessoa vai fazer com aquilo, sem controlar. E isso, gente, abriu um espaço para mais dinheiro voltar de outros canais que vinham através de mim. Porque tem muita gente que fala assim, ai, eu não vou dar dinheiro para esse pobre que está me pedindo porque ele vai usar droga, porque ele vai beber. Eu não quero saber o que ele vai fazer com o dinheiro. Eu simplesmente dou, porque eu tenho certeza que a abundância flui na minha vida, assim como flui na dele. Lembre que eu sempre falo aqui, energia que vai, energia que volta. Fluxo de dinheiro que vai, fluxo de dinheiro que volta em dobro. Você tem que pensar assim. Isso me ajudou muito. Hábito 12. Treinar a certeza do passarinho. Esse é quase poético, gente, mas é muito prático. É substituir a vibração de pânico pela vibração da certeza básica. O que é isso, Vanessa? Não é aquela certeza arrogante do tipo, eu sou milionária e pronto. Não, não é isso. Enquanto você não consegue nem pagar as contas. Não é nada disso. É aquela certeza simples de quem acorda e pensa, hoje eu vou encontrar um jeito. Tudo tem solução. Alguma coisa se organiza. Eu não estou largada no universo. É igual passarinho. Ele não tem estoque, mas ele não acorda em crise existencial sobre o que ele vai comer no dia, né? Ele se move com a certeza de que ele vai dar algum jeito, ele vai encontrar alimento. Ele tem essa certeza. Isso é nato nele. Nos momentos mais apertados, eu comecei a praticar isso, gente. Eu respirava e lembrava de quantas vezes na minha vida as soluções apareceram em cima da hora, exatamente quando eu estava desistindo de tentar. Eu escolhia confiar mais um pouco, ao invés de alimentar desespero. Essa mudança não paga boleto por você, mas te deixa lúcido o suficiente para enxergar caminhos que o desespero não deixa você ver. Que o desespero, gente, sinto informar, spoiler, não ajuda ninguém. Hábito 13. Queimar pontes quando o chamado é claro. Isso foi real na minha história. Em alguns momentos eu precisei investir quando parecia irresponsável aos olhos de fora. Teve um curso, gente, em especial numa área aí que eu amava, que eu sabia que seria um divisor de águas na minha vida. E eu não tinha todo o dinheiro na época. Eu usei cartão, eu fiz um monte de coisa, mas eu fiz. Eu não estou dizendo que você tem que fazer isso, que você tem que se endividar à toa. Não, eu estou dizendo que em alguns pontos da minha jornada eu percebi. Se eu esperar ter sobra para investir em mim, nunca vai sair desse ciclo. Então eu resolvi queimar a ponte. Para mim foi isso, assumir um compromisso com o meu crescimento de tal forma que eu não tivesse o conforto de voltar para a zona velha, que eu precisasse dar um jeito para pagar aquilo para resolver. E isso me colocou num estado de foco, de criatividade que eu nunca tinha acessado. Gente, lembra, eu não estou aqui incentivando ninguém a fazer isso, tá? Ninguém a se endividar para fazer o que não pode. Cada um sabe do seu calo, tá? Tô falando que eu fiz. Hábito 14. Usar o eu sou de forma consciente. Isso foi transformador. Eu comecei a usar a afirmação que eu fazia sobre mim da seguinte forma. Antes era assim, eu sou azarada, eu sou pobre, eu sou péssima com dinheiro. Cada eu sou, gente, é um decreto e hoje eu tenho consciência disso. É como se você assinasse embaixo, a realidade confirma isso para mim. E eu comecei a substituir por coisas como eu sou um processo de prosperidade. Eu sou capaz de aprender a lidar com o dinheiro. Eu sou alguém que está construindo uma nova relação com a minha abundância. E assim vai. Parece um detalhe, mas muda completamente a sensação interna e a sensação que você passa para o campo, a energia. E a sensação interna muda a decisão. Decisão muda resultado. Hábito 15. Persistir na lapidação. Não buscar atalho mágico. Por fim, talvez esse seja o hábito mais importante que eu fiz, que eu comecei a ter. Parar de ser ansiosa por resultado imediato e assumir o compromisso da lapidação contínua de mim mesma. O diamante, gente, não vira diamante com uma martelada. Ele leva tempo, pressão, lapidação. A sua mente, que está acostumada com 20, 30, 40 anos de escassez, não vai virar próspera em uma semana, só porque você viu um vídeo aqui e se inspirou. Não é isso. Eu precisei aceitar que seria um processo de cair e levantar,
Como eu sempre digo, eu caio 1000 vezes, levanto 1001. De escorregar em velhos padrões e voltar para o novo. De insistir, de repetir tudo isso tantas vezes até o novo se tornar o meu natural. Porque muita gente quer abundância, tá? Mas não quer compromisso com o próprio processo. Quer milagre, quer da noite para o dia. Como alguém fez um comentário no meu vídeo anterior. Ai, Vanessa, esse vídeo é muito detalhado, tem muito processo, muita coisa para fazer, eu não tenho paciência. Mas você quer milagre, não quer? Só que você não quer maturidade. Então, meu amigo, continua onde tá e não enche o saco de ninguém. Se aqui eu tô te dando algo de graça, com todos os detalhes que são coisas que deram certo para várias pessoas que eu atendo e você não quer fazer, problema seu. Mas não perca tempo assistindo vídeo que não te resolve nada. Só para dizer que assistiu. Só assistir ou saber do processo não faz a sua parte na vida. Fazer a sua parte é aplicar as coisas que você aprende. Para você mesmo, não é para mim. Eu vi a minha vida virar quando eu parei de ser turista de técnica, sabe? Aquela pessoa que faz uma técnica aqui, outra ali, quer que a vida mude. Eu passei a ser praticante de hábitos, principalmente esses hábitos que eu estou contando aqui para vocês. Foi aí que o dinheiro começou a vir de forma mais fluida e não foi da noite para o dia, não foi assim. Foi mais rápido do que era antes, mas não foi de forma milagrosa. Foi aí que as oportunidades começaram a aparecer, que clientes certos chegaram, que a energia não era mais de luta, mas era de construção, de processo. Vou contar aqui um caso de uma cliente para variar, né? Para vocês terem exemplos de casos concretos. Ela veio fazer o mapa da abundância e ela chegou num ponto muito parecido com o meu em tempos atrás. Cansada de tentar, cheia de ferramenta, mas atolada em repetição que não dava em nada. E aí no mapa da abundância, na leitura de alma que ela fez também, apareceu o seguinte: centro de valor próprio, todo marcado por experiências antigas de desvalorização. Isso foi bem explícito assim. Eu consegui ver isso claramente. Um nó emocional com dinheiro vindo de promessas de nunca ser como fulano, que é rico e frio. Um hábito de se colocar sempre em último lugar, inclusive financeiramente. Ela até ajudava as pessoas, mas ajudava com ressentimento. Isso que eu falei para vocês num desses hábitos aí que eu mudei. Ela se sentia usada por estar ajudando. E ao mesmo tempo ela se achava bonita, nessa posição de salvadora, mas só que pobre. Então o trabalho com ela, gente, foi trazer tudo isso para a consciência, né? Quando ela leu o relatório e tal, teve consciência, ela começou a praticar as coisas que eu falei lá, que os mentores indicaram, e as coisas começaram a mudar. Então, autoobservação dos pensamentos de vítima, cancelamento na hora, como eu falei para vocês, mudança de intenção secreta, parar de achar que todo rico é ruim, desapego do resultado quando ajudava alguém, pequenos atos de investir nela mesma, né, como algumas coisas que ela fez lá na parte material e tal, que mudaram em alguns meses, entendeu? Não foi da noite pro dia, mas em alguns meses o financeiro dela começou a entrar nos eixos, começou a fluir e hoje ela tá muito bem. Uma outra coisa que eu sempre digo aqui, que a abundância, gente, não é só na área financeira. Ela saiu de uma relação que era muito tóxica, que diminuía a energia dela e começou uma outra que foi 1000 vezes melhor. Começou a atender na área dela com mais coragem, ajustou preço, pagou dívidas, enfim. Principalmente, parou de se ver como coitadinha na própria história. E eu te garanto que se ela não fizesse esse tipo de mergulho, não se comprometesse com o processo, ela ia continuar reclamando até hoje. Eu mesma teria demorado muito mais para entender os meus nós se eu não tivesse me comprometido lá atrás. E às vezes você precisa de um espelho honesto e amoroso para você ver o que está acontecendo por trás da sua vida. Para isso que serve o mapa da abundância, leitura de alma, as coisas que eu faço aqui. Porque muitas vezes a gente fica no sonho e não vem para a prática. Bom, gente, esse era o meu recado no vídeo de hoje. Você pode fechar esse vídeo, concordar com algumas coisas, se inspirar por meia hora e voltar para os mesmos hábitos de sempre. Ou você pode pegar isso aqui como exemplo e começar a olhar para a sua própria vida e a mudar item por item até que você consiga que o processo comece um passinho de cada vez, mas que comece de uma vez por todas. Então, gente, para de achar que tudo vai acontecer por milagre na sua vida. Tem que ter algum esforço da sua parte por você mesmo, tá? Se você sentiu que esse vídeo falou com você de alguma maneira, se você ficou até aqui, deixa para mim nos comentários.
Eu sou dono da minha nova realidade. Para eu saber que você ficou até o final. E quem tiver interesse nos meus atendimentos personalizados, mapa da abundância, que é voltado totalmente para a sua energia na parte financeira, prosperidade, abundância, leitura de alma, mapa astral védico, dentre outros, links sempre na descrição do vídeo. Espero que te ajude. Beijo e tchau!